Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejón, na manhã dessa quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, agora pontualmente 7 horas da manhã. Eu estou aqui com a difícil missão de substituir meu queridíssimo amigo Fábio Panunzio, porque hoje é aniversário do Panunzio. Aê! Parabéns, Fábio, muita paz. Muito amor, muita saúde, a gente te ama, a comunidade do ICL te ama, que você seja muito feliz, aproveite seu dia. Ele me disse que ele ia praticar um esporte, acho que pedalar. Fábio gosta de andar de bicicleta, então bom treino para você, aproveite muito o teu aniversário. Já vou dar bom dia aqui pro queridíssimo Alex Amorim também. E aí, Alex, tudo bem, querido? Bom dia, Calejón. Bom dia a todos. Feliz aniversário, Panunzio. Vamos nessa, Calejón. Boa volta aí no Desperta. Boa, querido. Obrigado. Então, vou começar aqui, gente, com a questão da meteorologia, que é o que o Panunzio geralmente faz com vocês também. Acho muito pertinente. Vou trabalhar alguns outros temas também que impactam a sua vida de uma maneira mais imediata, tá bom? Vamos lá, gente. Então, olha só. INMET, isso aqui é da Rádio Agência. INMET emite alerta vermelho de chuva para cidades do Rio Grande do Sul e região norte também tem previsão de chuvas, gente. Então, se você me escuta, sobretudo do Rio Grande do Sul nesse momento, alerta vermelho, de acordo com o INMET, para chuvas fortes, tá bom? Na sua região aí, ao longo das próximas horas, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de tempestade até essa quinta-feira, amanhã, dia 19, para diversos municípios do Rio Grande do Sul. Esse alerta indica grande perigo, com chuvas de até 100 milímetros por dia, é muita água, né? Na região metropolitana de Porto Alegre, além de Santa Maria, Cruz Alta e Cachoeira do Sul. No município de Candelária, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil confirmaram a localização dos corpos de um casal, um homem de 65 e uma mulher de 54 anos. Eles tentavam atravessar uma área alagada a bordo de um veículo quando foram arrastados pela água. O INMET também emitiu alerta laranja de perigo para cidades gaúchas de Bento Gonçalves, Canoas, Esteio e Lajeado. Até o momento, as fortes chuvas provocaram danos em pelo menos 23 municípios do estado. Os prejuízos vão desde áreas alagadas a queda de árvore de energia, bloqueio de rodovia e casos de pessoas desalojadas e desabrigadas, tá? Então, atenção, gente. Se você me escuta dessa área, sobretudo aí do sul do país, muito cuidado, tem alerta vermelho. Não? Então, até o início da manhã de ontem, ao menos 11 municípios haviam reportado ocorrências à Defesa Civil, como bloqueios em rodovias e danos em residências. Também tem chuva aí para a região norte, prevista, como eu disse, de acordo com o INMET. Os maiores acumulados vão se concentrar em Roraima, Amapá e noroeste dos estados do Amazonas e Pará, com volumes que podem superar os 60 milímetros. No interior da região nordeste não há previsão de chuva, somente em áreas próximas ao litoral dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e noroeste do Maranhão, centro-oeste e sudeste, predomínio de tempo seco, tá? Isso dito, Alex, como é que tá o futebol aí, cara? Muita coisa acontecendo. Como é que tá a seara futebolística? Então, ontem teve o terceiro dia do Mundial e aqui tá os resultados de ontem, o Calejón. O Fluminense empatou 0-0 com o Borussia Dortmund e surpreendeu a todos. Era para sair com a vitória, porém ficou no empate com 0-0 contra a equipe alemã. O River Plate ganhou de 3-1 do Urawa Reds do Japão.
O Zan, da Coreia do Sul, perdeu de 1-0 para o Mamelodi Sundowns, que é da África do Sul. E o Monterrey empatou 1-1 com a Inter de Milão. Lembrando que hoje terá Manchester City e o Al-Wahid Casablanca, Real Madrid e Al Hilal, Pachuca e Red Bull Salzburg. E para finalizar, teremos Al Ain e Juventus Calejão. Muito bem, e fim de semana tem alguma outra coisa que você queira ressaltar? Porque a gente só volta na segunda-feira, não é? Isso, o Desperta volta só segunda-feira. Lembrando que sexta-feira teremos programa somente em formato de live. Isso. E quinta-feira, na sexta não terá programa. Quinta-feira terá Palmeiras e Al-Ahly, que é a segunda rodada do Mundial. E na sexta terá Chelsea e Flamengo, que segunda-feira a gente traz esses resultados aqui, Calejão. Muito bem, querido. Bom, vamos... Ontem, Alex, teve um evento de lançamento do livro do nosso querido Edu Moreira com o Rafael Valim. Tem uma arte, eu vou pedir pro Alex colocar aqui no ar, essa aí, ó. A Última Chance, o livro do Edu Moreira, do Valim e acho que, não sei, o prefácio é do Lênio Streck. E aí teve um debate ali que reuniu o Melchior, o Gessé. O Jamil não estava lá presencialmente, o Ideu estava, o próprio Valim e o Edu. Aí a gente conversou um pouco, eles conversaram um pouco ali, estava bastante cheio o auditório aqui na Vila Mariana, do lado da nossa sede aqui no ICL. Um baita livro, A Última Chance. Então eu aproveito a oportunidade aqui para parabenizar o Valim, o Edu e todas as pessoas que de alguma forma se envolveram aí com o Gessé, o pessoal, os autores que vocês estão vendo aí nessa arte, por essa iniciativa que é absolutamente fundamental, o livro A Última Chance. Entrem em contato com esse material porque ele é absolutamente fundamental para entender. Ele é sobre a denúncia da PGR, considerando esse processo que tem tudo para se tornar um divisor de águas. A gente não sabe exatamente como é que essa história vai terminar, mas para todos os efeitos é um processo absolutamente histórico. Pela primeira vez coloca General 4 Estrelas, Bolsonaro e os seus asseclas no banco dos réus, tá bom? Então é isso, parabéns pessoal por esse livro maravilhoso, A Última Chance. O evento aqui também ontem estava muito legal, um beijo para toda a comunidade do ICL que esteve lá, demonstrando o carinho com o Edu, com o Valim, com todos os apresentadores e toda a nossa equipe do ICL, tá bom? Um beijo grande para vocês. Gente, vamos lá, dar um serviço aqui para vocês que eu acho importante. Prazo para pagar taxa do Enem 2025 é prorrogado até o dia 27 de junho, isso está no iclnoticias.com.br, foi publicado agora há pouquinho, pouco mais de 2 horas atrás, às 5 horas da manhã. Candidatos podem fazer pagamento por boleto, Pix, crédito e débito, tá? Então o MEC ampliou o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Com isso, os candidatos terão até o dia 27 de junho. Tem mais 9 dias aí, fiquem atentos. Para fazer o pagamento, a inscrição é confirmada após o pagamento. A taxa é de R$ 85,00 e o pagamento pode ser efetuado por meio de um boleto gerado na página do participante, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, a depender do banco, tá bom? Então tá aí o serviço, isso é importantíssimo, fiquem atentos, estudem também, porque é absolutamente fundamental, e tranquilidade na hora de fazer a prova, tá bom? Gente, uma notícia do Estadão aqui, que também eu gosto de trazer essas coisas para o Desperta, porque vocês começam o dia bem informados e vocês também têm uma real noção do que afeta a vida prática, cotidiana, de como é que as notícias do dia afetam o seu bolso.
e a sua vida e a vida da sua família de uma forma mais ampla. Então aqui, isso aqui foi publicado ontem e atualizado pela última vez, 20 horas e 46 minutos, das colegas Mariana Carneiro, Pepita Ortega, Naomi Matsui e Victor Ohana, tá? Congresso derruba veto de Lula e reestabelece parte dos jabutis que encarecem conta de luz. Vocês sabem, jabutis é esse termo utilizado para se referir a determinadas coisas que seriam assim atípicas ou anormais num conjunto legislativo, numa regra, numa medida, tá bom? Vou tomar água, gente, porque é muito seco o tempo aqui. Seca a garganta da gente, às vezes, quando a gente fala demais aqui no Desperta, tá? Então vamos lá. A Frente Nacional dos Consumidores de Energia calcula que medidas custarão 197 bilhões de reais nos próximos 25 anos. O custo será bancado por encargo cobrado de todos os consumidores. O Congresso Nacional derrubou nessa terça-feira, ontem, dia 17, trechos do veto do presidente Lula no projeto de lei que cria regras para a produção de energia eólica em alto mar, o chamado pelo jargão de eólicas offshore. Durante a tramitação, parlamentares inseriram na proposta original uma série de jabutis para atender a diferentes geradores de energia, o que poderia custar até 17 bilhões por ano, 17 bilhões de reais por ano, segundo a consultoria PSR. O financiamento desses programas será cobrado de todos os consumidores, o que poderia elevar as contas em 7,5%. O presidente Lula decidiu então vetar todos esses jabutis. E aí ontem o Congresso Nacional colocou parte dos vetos de Lula em votação e decidiu derrubar os vetos à prorrogação do incentivo para fontes de energia renovável como biomassa, eólica e solar, o que obriga a contratação de 4,9 gigawatts de pequenas centrais hidrelétricas e a contratação de 250 megawatts de hidrogênio produzido a partir do etanol no Nordeste e 300 megawatts de energia eólica no sul do país, tá? Então, desde maio, havia essa indicação para derrubada dos itens do veto relacionados ao Proinfa. Já sobre os outros trechos derrubados, o acordo foi anunciado pelo líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, logo no início da sessão do Congresso. A Frente Nacional dos Consumidores de Energia estima que os jabutis que foram reestabelecidos ontem custarão 197 bilhões de reais aos consumidores nos próximos 25 anos, valor que será cobrado dos consumidores, encarecendo contas de luz em cerca de 3,5%. Tá? Aí tem uma nota divulgada pela frente que diz o seguinte, abre aspas para a nota: o Poder Legislativo, mais uma vez, demonstra desrespeito pelos princípios constitucionais e democráticos ao persistir na defesa de propostas que prejudicam a população e ao conduzir o processo legislativo ignorando os regimentos internos, impedindo que a sociedade civil tenha uma ampla e plena participação e aprovando sumariamente medidas de grave repercussão sem base técnica nem justificativa econômica, afirma essa nota. A única coisa que não passa no nosso Congresso são questões de reorganização no que diz respeito aos benefícios e benesses das camadas mais abastadas da nossa população. Aí você não consegue passar. Taxação de superfortuna, você não consegue rever benefício de viúva de militar, renúncia fiscal da ordem de 800 bilhões, aí, de fato, o Congresso age como um tipo de, digamos assim, sindicato patronal para defender os interesses do grande capital no país, tá? Bom, gente, então, olha só, isso aqui também é importante ao encontro disso. O Congresso derrubou outros vetos do Lula e a gente vai ver aqui, então, o Congresso derruba vetos do presidente. Os parlamentares retomaram pensão vitalícia a crianças vítimas de Zika e derrubaram tributação sobre consumo em fundos de
investimento. Então vamos dar uma olhada aqui. Entre os vetos que caíram nessa terça-feira, está um que permitiria a cobrança dos novos impostos sobre consumo em fundos de investimento. A derrubada da medida foi acordada pelo governo junto à bancada do agronegócio. A bancada ruralista também conseguiu a derrubada de outro veto, este do governo Bolsonaro, que dispensava registro para a produção de bioinsumos, como a gente acabou de salientar aqui. O governo tinha vetado esse dispositivo sob o argumento de que contrariava o interesse público, mas o Congresso Nacional retomou essa questão. E aí, como eu li anteriormente, outro veto derrubado resultou no aumento de 164,8 milhões no fundo partidário, dinheiro público repassado aos partidos para se manterem. O dispositivo, aprovado pelo governo, mas vetado pelo Congresso, previa dar ganho real para o fundo a partir do reajuste pela inflação desde 2006. Então aí a lista dos vetos, o fundo partidário, bioinsumos e autocontrole agropecuário, nova lei de licitações, registro e taxação de agronegócios, pesquisa com seres humanos, infraestrutura verde e autopeças, licenciamento para atividades espaciais, revisão de benefícios sociais, diretrizes orçamentárias, 2024-2025, indenização às vítimas do Zika, marco da energia offshore, isenção para fundos, FIIs e FIAGROS, programa de transição energética, tá? Naturalmente eu não vou ter tempo para me aprofundar em tudo isso, mas eu achei que seria relevante que vocês estejam atentos para essa questão, porque isso mexe diretamente no teu bolso, tá bom? E na forma, naturalmente, como você vive e como a tua família vive também. Gente, fala, Alex, quer citar alguma coisa aí? Imagina, querido, não tem problema nenhum. Se tiver alguma coisa urgente aí também, só me chamar aqui que a gente vai pro ar, tá bom? Gente, outra medida que afeta diretamente a macroeconomia e o seu bolso é isso aqui, ó. Após 9 meses subindo os juros, o Banco Central pode interromper ciclo de alta da Selic nesta quarta-feira. Esse texto é do colega Alexandro Martello, está publicado no G1 nessa última madrugada aí, faz umas 7 horas que esse texto foi publicado. Comitê de Política Monetária, o Copom, que subiu a Selic por 6 reuniões seguidas para conter as pressões inflacionárias, se reúne em Brasília. Diretores do Banco Central aguardam desaceleração da economia para adotar política de juros menos agressiva. Não sei muito não, hein? Não sei não. Existe a perspectiva de que talvez permaneça nesse mesmo patamar ou que até aumente. 0,25%. O Lula foi bastante incisivo durante a gestão do Campos Neto e agora ele apontou o Galípolo para a presidência e os juros não caiu nada. E continuou a mesma coisa. E a gente vai continuar cobrando do mesmo jeito, seja Campos Neto, seja Galípolo, seja o Papa que esteja à frente do Banco Central. Esses juros exorbitantes só interessa para o rentismo nacional, para quem tem muito dinheiro para deixar parado ganhando dinheiro sem fazer nada, tá bom? O que não é o caso de 95% da população brasileira. Então vamos ver o que vai acontecer aí. O comitê, o Copom do Banco Central se reúne hoje e pode optar por interromper o processo de alta da taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 14,75% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. A decisão será tomada hoje e anunciada depois das 18 horas, tá bom? Aí tem as análises aqui, que a gente sabe, não vou nem dar voz para nenhuma dessa gente, porque a gente sabe que, sobretudo, a mídia corporativa atua como mensageiro do mercado financeiro. Então, eles erraram, mas erra toda vez, cara.
aí já não é mais erro, né? Se tem um método sistematizado, pode-se dizer que é um erro. Se trata de uma metodologia na qual essas pessoas tentam manipular o mercado. O Edu Moreira já fez falas importantíssimas aqui no ICL, explicando de fato como o boletim Focus é manipulado, como as pessoas, os atores acabam dando ali as suas perspectivas de uma forma anônima e, portanto, eventualmente você pode jogar o que estava em 3,5%, 4% para 8%, no sentido de puxar a média geral para cima, e isso, honestamente, o único veículo que tem tamanho e independência para abordar a integralidade dessa questão é o ICL. Porque, eventualmente, você tem veículos menores que vão fazer um bom trabalho nesse sentido, mas que não tem a ressonância que o ICL tem no sentido de alcançar o país inteiro e pautar o debate público. E aí você tem outros veículos que têm essa capilaridade, mas que naturalmente não têm a independência necessária para trabalhar esse tema com a seriedade e com a honestidade e integralidade que ele requer. É o que a gente faz aqui no ICL todos os dias, tá bom? Gente, um texto da Luciana Lima, aqui no Platô BR. Derrotado na Câmara, governo recorre a emendas para tentar manter aumento do IOF. Você sabe, o governo está às voltas aí com essa novela do IOF, vai para lá, aí reformula isso, reformula aquilo, tenta atender aos interesses dos congressistas, aí depois o Hugo Mota diz que não, que quer cada vez mais, enfim. A gente está assistindo essa novela aí, sob o comando do Hugo Mota, diz o texto da colega Luciana Lima. Plenário aprovou por 346 votos a favor e 97 contra o requerimento de urgência do projeto que derruba mudanças nas alíquotas do imposto, tá? O Planalto vai usar o período das festas juninas para acelerar liberação dos recursos. Então, isso é mais uma derrota para o governo federal. Essa sessão barrou o aumento do imposto sobre operações financeiras, teve um clima forte de rivalidade, com deputados de oposição vibrando a cada declaração de voto ou orientação contrária ao governo. É óbvio que o que está aí, gente, tá trocando em miúdo para vocês, é que a oposição quer forçar o governo a ter que cortar na área social, com Bolsa Família, com BPC, com outras coisas que são fundamentais, sobretudo para as camadas mais empobrecidas da nossa população, porque a oposição joga a favor do povo brasileiro para absolutamente nada e sabe que, nesse caso, existe um custo político pro governo Lula em ter que mexer nesse tipo de coisa. E, de fato, a direita e a extrema-direita estão minimamente preocupadas se você vai ter uma parcela expressiva da população que perde a capacidade de comprar remédio, de pagar aluguel, de comprar comida, enfim, de fazer a manutenção da própria subsistência. Essa gente não está absolutamente nem aí. Eles veem essa parcela da população brasileira como sei lá, uma peça descartável que pode ser utilizada ao bel prazer dentro dessa estratégia política de desidratar politicamente o governo Lula. O que está em jogo aí exatamente, tá? E aí o que implica essa urgência? Ao levar a urgência do PDL, que é um decreto legislativo ao plenário, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, marcou o ponto com a oposição mais radical e com o centrão. Agradou, assim, a uma parcela importante do amplo leque de legendas que apoiaram sua eleição para o comando da casa. São dados, tá? Não é a minha opinião. 346 votos num total de 513, vocês podem fazer a conta. Isso é mais do que os 2/3 necessários, por exemplo, para tocar PEC e esse tipo de coisa. É muita força. 346 votos é uma força avassaladora dentro
da Câmara Federal, tá? A base parlamentar de Lula também participou da eleição de Mota, mas desta vez ficou isolada e não chegou nem a 100 votos. Com a aprovação do PDL, de autoria do líder da oposição, o Luciano Zucco, do PL, Rio Grande do Sul, a noite da segunda-feira, 16, foi dos adversários do Planalto. Depois de meses de aproximação do Lula, o Mota mostrou a face independente e impôs ao governo uma derrota acachapante, tá bom? Não só ao governo, é importante que isso seja dito. É uma derrota, sim, às pretensões do governo, mas é, sobretudo, uma derrota do povo brasileiro, principalmente das pessoas que vivem com um ou dois salários mínimos e que precisam de programas sociais para viver. É basicamente isso, porque no limite o que está em jogo é isso. O governo vem achando caminhos para não tentar cortar em programa social dentro da estratégia que muita gente considera equivocada, de que foi estabelecer o arcabouço fiscal, tá? E aí a Glaze vem fazendo aí meio de campo, o Rui Costa tem aqui, de nada adiantaram os esforços do Planalto para escapar da derrota. No sábado, o Lula recebeu o Mota e o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, no Alvorada, para uma reunião com o Haddad, com o Rui Costa e com a Gleisi Hoffmann. Os assuntos principais foram aumento de impostos e a liberação de emendas parlamentares atrasadas. É evidente que existe essa questão das emendas também, sobretudo por conta da atuação do Flávio Dino no STF, que vem demandando o mínimo, gente. Transparência, racionalidade na aplicação do recurso público. É inacreditável que em 2025 isso ainda tenha que ser um tema, porque enquanto nação a gente não pode sair gastando indiscriminadamente, sem nenhum processo, sem nenhuma clareza, sem nenhuma racionalidade, a fim de fazer a manutenção dos feudos políticos que estão estabelecidos há 500 anos no Brasil, tá bom? É isso que está em jogo aí, gente. Vamos ficar de olho nesse processo, mas uma derrota, e uma derrota significativa pro governo, tá bom? Gente, acompanhando aqui, esses dois temas estão relacionados à questão estadunidense, né? Como vocês sabem, existe uma escalada do autoritarismo de uma forma bastante arbitrária nos Estados Unidos. O trumpismo, tá? Eu gosto das reflexões do Castro Rocha, quando ele fala a respeito da urbanização da política nos Estados Unidos. E aí teve uma análise que ele fez, teve uma aula muito boa, A Semente do Caos. A Semente do Caos acho que foi no último domingo, né, Alex? É tanta coisa que... Isso, foi 8 horas da noite. Isso, nesse último domingo, 8 horas da noite, o Edu Moreira teve a aula, e o Edu e o Castro Rocha tiveram uma conversa muito, muito boa. E o Castro Rocha demonstra como o Trump foi de emular as estratégias do Viktor Orbán, né, para de alguma forma emular o que faz o Nayib Bukele em El Salvador, que é assim um processo ainda mais agressivo, que utiliza o populismo penal de uma maneira muito violenta, atropelando o devido processo legal. O Trump tem deportado, sobretudo venezuelanos, a revelia da lei, muitas vezes contrariando o que juízes determinaram. Por exemplo, teve um embate fortíssimo entre um juiz que chama Jeb Boasberg, nos Estados Unidos, e o John Roberts, que é o cara da Corte Suprema nos Estados Unidos, e o Trump, porque o Trump quer agir basicamente da forma que der na cabeça dele. Ele não se vê como um presidente eleito, ele se vê como o reizinho, o imperador que age de uma forma absolutamente discricionária, independentemente de legislação, lei, regra, nada disso importa. O Trump vem com esse, a Luís XIV, dizendo que o Estado sou eu e basicamente eu faço o que eu quiser, né? E aí tem essa notícia aqui
está publicado na Folha de São Paulo, texto do colega Luiz Ferré Sadurni, foi publicado ontem, 4 horas da tarde. Agentes federais prendem candidato a prefeito de Nova York em corte de imigração. Democrata Brett Lander tentava proteger migrante que seria preso quando foi algemado por oficiais mascarados do ICE. Isso também é curioso, né, cara? Porque, assim, se você está no exercício da lei, se você é um cara que é um candidato, você tem um nível de representatividade e você vai preso, isso demonstra que... Aí tem a foto, olha só. O controlador da cidade de Nova York, Brett Lander, preso em um tribunal de imigração ao tentar escoltar migrante que seria detido. Ou seja, a coisa está escalando, o Trump dá todos os sinais de que ele pretende se tornar um presidente cada vez mais autoritário e arbitrário, e que a coisa pode ganhar um caráter assim, sem precedente na história dos Estados Unidos. É óbvio, muitas das medidas que o Trump adotou tivessem sido adotadas por qualquer outra liderança, toda a mídia ocidental já estaria falando de um processo ditatorial. Já estaria chamando o Donald Trump de ditador, etc. Isso não acontece porque mais de um século de propaganda hollywoodiana, porque existe todo um contexto no qual os estadunidenses são os líderes do mundo livre, eles defendem a democracia, ainda que seja enfiando democracia, entre aspas, goela abaixo do restante do mundo, para meter a mão no petróleo, para controlar regiões estratégicas geopoliticamente. A gente está vendo o que está acontecendo em Gaza, no Irã, etc. e tal, tá bom? Mas os Estados Unidos não podem ser taxados com a pecha de ditadores, de coisa que o valha. Isso fica reservado para lideranças do mundo islâmico, do mundo árabe, máximo ali para asiáticos e tal, tá bom? A Europa Ocidental e Estados Unidos não vamos chamar de ditador ou termos análogos, porque de fato não convém, tá? Então tá aí, só registrando com vocês a prisão de um candidato a prefeito de Nova York, o Brett Lander, pelo ICE, que é essa polícia com cariz claramente nazi-fascista do Donald Trump, que criou, inclusive, centros de detenção que funcionam um pouco como campos de refugiados em El Salvador, mandando gente, despachando gente sem nenhum tipo de processo legal, sem direito de presunção à inocência, ampla defesa, contraditório, nada. Basicamente, o cara te mete num avião lá, te joga numa prisão das mais violentas e agressivas e tua família não consegue saber se você está vivo, se você está morto, o que aconteceu, etc. Tá bom? Vamos acompanhar isso. E ainda nessa edição do Desperta eu vou falar também, a gente vai falar como tema principal, 2 temas principais, a questão do CID, do julgamento, Braga Neto, Bolsonaro, o que está acontecendo no Brasil, e essa questão da guerra Israel-Irã no Oriente Médio. A gente vai seguir acompanhando também o genocídio que Israel / Estados Unidos vem conduzindo em Gaza, tá bom? Mas antes disso, vamos aqui para esse tema, Alex, que é absolutamente fundamental. Acessem iclnoticias.com.br, o time do ICL tem dado um show com notícias exclusivas a respeito desse tema, principalmente a Juliana Dalpiva e o Igor Melo e o Kleber Lourenço. Nosso time tá assim absolutamente afiado com todo tipo de notícia exclusiva, tá bom?
Isso aqui foi publicado agora há pouquinho, 6h28 da manhã, pouco mais de 1 hora atrás. Moraes nega adiamento de acariação entre Cid e Braga Neto. O pau está torando, tá bom? Tá torando. Cada um fala uma coisa. O Cid disse que entregou caixa de dinheiro, mas que não viu o dinheiro, mas que tinha uma pacoteira, e o pau tá torando. Então, esse texto, do André Richter, Agência Brasil, o ministro Moraes do STF decidiu manter a acariação entre o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, e o general Braga Neto, para a próxima terça-feira, dia 24 de junho, tá bom? Então, na próxima terça. Mais cedo, a defesa do general pediu o adiamento da audiência para sexta-feira, dia 27, em função de uma viagem internacional marcada anteriormente pelo advogado principal do processo, Zé Luiz de Oliveira Lima. O ministro entendeu que Braga Neto é acompanhado por uma banca composta de 6 advogados e que outros representantes dele também podem participar da acariação. Tá? Então, aí, aspas por Alexandre de Moraes, verifico, portanto, que o réu Braga Neto está devidamente assistido por 6 advogados, sendo que os demais patronos, inclusive, participaram de várias audiências em que foram realizadas oitivas de testemunhas de acusação e defesa. Essa acariação, ela visa esclarecer divergências sobre plano punhal verde e amarelo. Como vocês sabem, o punhal verde e amarelo é o plano no qual pretendia-se matar autoridades da República, o Lula, né, o próprio Alexandre de Moraes, o Geraldo Alckmin, e aí a ideia de uma forma mais ampla era criar um caos, a convulsão social, para se decretar estado de sítio, de defesa, aquela balela do artigo 142 sendo interpretado para viabilizar o exército como força moderadora, aí aquela coisa, na volta a gente compra, passam-se 21 anos de um regime militar, como de fato a gente viu entre 64 e 1985, tá bom? Então, de acordo com os advogados do general, a acariação é necessária diante de divergências nos interrogatórios de Braga Neto e Cid, ambos réus, na ação penal da trama golpista. A defesa sustenta que são necessários esclarecimentos sobre as acusações de que Braga Neto discutiu o plano punhal verde e amarelo, planejamento golpista para matar autoridades, e que teria entregue a Cid dinheiro em uma sacola de vinho. Infelizmente isso não vai ser filmado, se eu não me engano. Né? Se eu não me engano, isso não vai ser filmado, e também não será permitida a presença de jornalistas, porque, por exemplo, durante a primeira etapa dos interrogatórios, a filmagem não foi permitida, mas a gente tinha a Juda Alpiva, a gente tinha a Elô Vilela, a gente tinha a Carol Brígido, acho que também acompanhou dentro do ambiente ali, os nossos jornalistas acompanhando e reportando isso, basicamente em tempo real. Olha, aconteceu isso foi dito, a reação de tal pessoa foi essa. Agora parece que nessa ocasião isso não vai acontecer, tá? Vamos ver, seria legal, porque o pau vai torar. Então, o Braga Neto foi interrogado na semana passada pelo Moraes e negou ter conhecimento do punhal verde e amarelo e de ter repassado a Mauro Cid dinheiro dentro de uma sacola de vinho para que fosse entregue a militares que faziam parte do esquadrão da elite do Exército, os chamados Kids Pretos, tá? Que é esse grupo de elite do Exército que seria usado para efetivamente conduzir o golpe de Estado, principalmente sabotando rede de energia, conduzindo atos de terror para criar um nível de instabilidade que fosse adequado à intervenção militar, tá bom? Então vamos acompanhar este muito perto, porque o pau vai torar. Pegue a sua pipoca e acompanhe, não em tempo real, né, mas os desdobramentos desse negócio, porque é uma etapa fundamental dessa questão do julgamento que a gente está
acompanhando, tá bom? Gente, outra notícia aqui que é absolutamente importante e eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. A Polícia Federal encontra áudio, isso também no iclnoticias.com.br. Já sabe, acordou, acessa iclnoticias.com.br, porque sempre furo de reportagem, notícia em primeira mão, alguns dos principais colunistas do país, todo o time ali sob o comando do nosso queridíssimo Chico Alves. Então, melhor conteúdo da internet brasileira, iclnoticias.com.br. Essa aqui foi publicada ontem, 17 horas e 21 minutos, PF encontra áudio de conversa entre Bolsonaro e Ramagem para blindar o Flávio Bolsonaro. Ó, que surpresa, quem poderia imaginar, não é mesmo? Um cara que disse publicamente, olhando para uma câmera em juízo, que eu não vou esperar eu não vou dizer o palavrão que ele usou, vocês sabem do que se trata, eu não vou esperar a minha família para então trocar quem quer que seja, se não puder trocar ali vai trocar no outro, se não puder trocar no outro vai trocar o ministro e acabou. Foi exatamente isso o que o Bolsonaro disse sobre a Polícia Federal durante o desgoverno dele. E não por acaso, o Sérgio Moro saiu da administração Bolsonaro atirando, dizendo que o Bolsonaro queria exercer ingerência na forma como a Polícia Federal estava estruturada. Essa é a gente que agora se diz vítima da ditadura da toga e da PF do Lula. Essa é a gente, entre aspas, é isso que eles afirmam, tá bom? Esse é o tipo de gente que agora banca a vítima perseguida. Bom, então tá aí a conversa entre o Bolsonaro e Ramagem para blindar o Flávio. A gravação registrou reunião realizada em 2020, na qual foram discutidas supostas irregularidades atribuídas a auditores da Receita Federal. Então, durante essas investigações, diz o texto, sobre um esquema de espionagem ilegal da ABIN, a PF identificou em janeiro passado um áudio clandestino de uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. Na conversa, os dois discutem possíveis irregularidades cometidas por auditores da Receita Federal na elaboração de um relatório de inteligência que tinha como alvo o senador Flávio Bolsonaro. É impressionante, nada contra o Flávio Bolsonaro anda. Você pode ter indícios, provas, o Ministério Público, carioca, a questão da rachadinha, o dinheiro da rachadinha, eventualmente, supostamente, veja o que eu estou usando aqui, supostamente sendo utilizado para a construção de prédio em área de milícia, nunca pega nada para o Flávio Bolsonaro. Ele continua se sentindo tão livre, leve e solto a ponto de dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo basicamente que, olha, a gente, quem quer que seja eleito com o apoio do Bolsonaro, vai ter que dar um golpe de Estado. Vai ter que segurar o indulto, nem que seja na marra. É assim, é um senador da República te dizendo que se a gente for contrariado, tem que se atropelar a ordem jurídica nacional. Um senador da República dizendo isso em juízo, dando uma entrevista para um jornalão, dizendo isso dessa forma. Óbvio que depois, né, que ele percebe que, nossa, mas peraí, será que eu acabei de dizer isso com tamanha franqueza e de forma tão objetiva? Bom, isso é um tipo de sincericídio, né? Então, não, é claro que eu não estou querendo dizer o que eu acabei de dizer. Aí ele tenta fazer um certo malabarismo retórico para dizer que ele não disse o que ele acabou de dizer, que era, se a coisa não for do nosso jeito, a gente vai aplicar o uso da força. Ô Flávio, a gente sabe que funciona assim. A gente tem um julgamento estabelecido no sentido de julgar o teu pai e os asseclas, militares, financiadores e tal, exatamente por isso. Porque vocês não aceitaram a derrota na urna em 2022, quiseram atropelar a soberania do voto popular e tentaram
implementar uma ditadura bolsonarista nesse país. A gente sabe que esse é o modus operandi do bolsonarismo, a gente sabe que vocês estão sempre à espreita para tentar o próximo movimento nesse sentido, o que é relativamente novo é esse tipo de sinceridade. Nem isso é também, porque o Jair Bolsonaro vem falando explicitamente de dar golpe e assassinar pessoas há 30 anos, pelo menos, mais de 30 anos. Então, nem isso podemos dizer que é de fato uma novidade, tá bom? Então, aí as informações são do jornalista Eduardo Gonçalves, do jornal O Globo. O arquivo estava armazenado em um computador do deputado Alexandre Ramagem. Sabe, eu gosto do raciocínio da Carol Brígido, que ela sempre diz o seguinte: gente, a gente vai descobrindo, sociedade, tá? Eu digo, a gente vai descobrindo o que os bolsonaristas fizeram aos poucos, mas eles sabem. Eles sabem o que eles fizeram, eles sabem de cada pequeno abuso, de absolutamente cada medida que foi adotada e cada crime que eles cometeram nesse processo. Então, tem muita coisa, tá bom? A gente é que vai descobrindo aos poucos conforme a justiça avança, conforme existe diligência, você aprende um celular, um computador, esse tipo de coisa aparece, alguém abre o bico e tal. Mas figuras como Ramagem, ele sabe exatamente o que ele fez, tá? Então esse arquivo estava armazenado no computador dele, o áudio integra o inquérito que apura o uso da agência para espionagem ilegal de adversários políticos durante o governo do Jair Bolsonaro. A PF indiciou Bolsonaro e Ramagem ontem, dia 17, por suspeita de articularem um esquema paralelo de monitoramento dentro da agência. O senador Flávio Bolsonaro não foi indiciado. Agora tem aqui a revista Veja dizendo que o Bolsonaro não foi indiciado. Isso é uma série de coisas que a gente vai entender ao longo do dia também, tá bom? Então, segundo a PF, a reunião foi realizada no dia 25 de agosto, né, no Planalto, e contou com a presença do Ramagem, do Bolsonaro, e na conversa os dois discutem essas irregularidades e o documento serviu de base para a investigação do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Então, vamos acompanhar isso também, porque num trecho da gravação obtida pela PF, o Ramagem afirma que, abre aspas para ele, seria necessário instaurar um procedimento administrativo contra os auditores da Receita Federal, com o objetivo de, abre aspas novamente, anular a investigação e afastar alguns servidores de seus cargos. Essa é a gente que agora banca a vítima, tá bom? Dizendo, fizeram de tudo um pouco, aparelharam absolutamente tudo que poderiam, tentaram dar um golpe de Estado utilizando a PRF, utilizando a máquina pública de uma maneira escabrosa, perderam. Agora, durante o processo de ter que responder pelos crimes cometidos, eles bancam a vítima. E bancam a vítima coitadinhas ainda, sabe? Tipo, tem... meu ministro, posso fazer uma brincadeirinha? Tá certo, o Bolsonaro, pode sim fazer uma brincadeira. Melhor perguntar para os seus advogados, tá? Foi a resposta do Xandão, mas agora somos vítimas perseguidas. Imagina o que estaria acontecendo. Não só com Alexandre de Moraes não estaria mais aí, como deixa claro as pretensões do plano Punhal Verde e Amarelo. Lula, Alckmin, Moraes, esquece, essa gente já teria sido eliminada, fisicamente eliminada. Mas muito provavelmente jornalistas, escritores, o que quer que seja, qualquer um que oferecesse qualquer tipo de antagonismo ou resistência à ditadura bolsonarista ia estar pendurado em pau de arara, ia estar em cadeira de dragão, tomando tapa na orelha, sendo afogado em barril d'água, esse tipo de coisa, tá bom? Como não deu certo, posso fazer uma brincadeirinha? Essa é a origem
do bolsonarismo que se aplica para o Jair Bolsonaro, para o Flávio, para o Ramagem. Eles são muito corajosos e dispostos enquanto eles estão por cima. A hora que a coisa complica na adversidade é que a gente vê de fato o caráter e o quão frouxo essa gente é, tá? Gente, então aqui, ó, olha só, mais uma, eu vou acelerar um pouco porque eu quero fazer outros registros e meu tempo está acabando com vocês. A BIM paralela, PF vê responsabilidade de Bolsonaro, mas espera STF para formalizar indiciamento. Isso também está no nosso site, CL Notícias. A PF apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, como integrante do núcleo político da organização criminosa que atuou no esquema. Tá bom? Então ele já é réu por organização criminosa e agora a PF aponta o ex-presidente como integrante do núcleo político da organização criminosa que atuou no esquema da chamada ABIN paralela. No entanto, os investigadores do caso aguardam uma sinalização do STF para formalizar a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro no rol de indiciados do inquérito. Então tá aí esclarecida a questão que eu citei anteriormente. O material foi enviado ontem, terça-feira, ao tribunal. No relatório de indiciamento, a PF descreve as condutas criminosas cometidas por Bolsonaro no esquema da ABIN, que foi absolutamente instrumentalizada pelo próprio bolsonarismo. A gente convencionou chamar de ABIN paralela, tá? Contudo, ainda aguarda uma manifestação para saber se o entendimento do STF é de que o caso tem ligação com a organização criminosa que articulou a tentativa de golpe de Estado em 2022. De acordo com a PF, o Bolsonaro foi o principal beneficiário do uso da estrutura da ABIN para atuar em prol do ex-presidente e de seus familiares. A investigação encontrou indícios de uma série de atividades criminosas, incluindo o monitoramento ilegal de autoridades, jornalistas. O Leandro Demore, aqui, nosso queridíssimo Leandro Demore, foi monitorado, acho que o nome do perfil é Pavão Misterioso, um negócio assim, né? Então, jornalistas, o Demore, inclusive, servidores públicos e ativistas, tá bom? Gente, mudando a pauta aqui, nesses 8 minutos finais, a gente tem ainda no site do iclnoticias.com.br, Trump diz que Estados Unidos não pretendem matar o líder supremo do Irã por enquanto, porque o Netanyahu vem dizendo isso abertamente, que estamos avaliando o assassinato sumário do Ali Khamenei, que é a liderança religiosa mais importante do Irã. E o Netanyahu ainda é estúpido a ponto de ponderar que isso talvez não, ele disse, isso encerraria o confronto, o conflito. Então você pode imaginar que existe uma questão histórica, cultural, de todas as ordens, e que o Irã é uma república islâmica. O Netanyahu acredita que matar a principal liderança religiosa do país encerraria o conflito. Acho que não precisa comentar isso, né? O nível de estupidez é de uma estupidez atroz. Primeiro, acreditar que você vai assassinar alguém e que isso vai ser capaz de desescalar um conflito. É precisamente o contrário. E se o objetivo de Israel é promover uma troca de regime em Teherã, parece que eles vão conseguir o oposto, né? Porque o país tende a se unir contra um inimigo externo em caso de ataque. Pode não acontecer e eles podem conseguir lograr êxito nesse sentido? Podem, porque essas coisas é difícil estabelecer prognóstico para esse tipo de coisa, porque cada situação é muito específica, é muito peculiar. Agora, via de regra, quando uma nação sofre uma agressão externa de um inimigo externo, esse inimigo externo, muito mais frequentemente do que não, serve para unir a nação ao redor das lideranças constituídas, né? Então, vamos ver o que acontece aí. Os Estados Unidos e Israel falando abertamente em assassinar uma liderança
religiosa, o que, como vocês sabem, é um crime de guerra, de acordo com a Convenção de Genebra. Assassinar civis é um crime de guerra, assassinar jornalistas, médicos, atingir hospitais, escolas e ambulâncias, um crime de guerra. Não é na guerra vale tudo, não, muito antes, pelo contrário. Por incrível que pareça, existem convenções que regulam conflitos armados e caracterizam o que é um crime de guerra. Israel, eu disse isso ontem no N1, incorreu em todos os crimes possíveis e imagináveis. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, etc. Então, houve um momento, no começo do genocídio israelense / estadunidense contra o povo de Gaza, que teve um ataque contra o Al-Shifa, que é um hospital que foi destruído, o principal hospital de Gaza, e aí houve uma tentativa de israelense de dizer não fomos nós que atacamos esse hospital, isso foi um míssil do Hamas que se desorientou e caiu e destruiu o Al-Shifa. E teve muita gente no Brasil tentando passar esse pano, tentando dizer que não, de fato foram os terroristas do Hamas. Israel não tem nada a ver com isso, a única democracia do Oriente Médio não tem absolutamente nada a ver com isso. Aí, o que aconteceu em seguida foi que Israel bombardeou absolutamente tudo em Gaza. Absolutamente tudo. Vídeos de ambulâncias e médicos sendo sumariamente executados, hospitais, escolas, universidades, mulheres, crianças, animais de estimação, tudo que se mexe em Gaza foi dizimado pelo regime genocida sionista, sob o comando da extrema-direita israelense, personificado sobretudo pela figura do Netanyahu, tá? E aí essas pessoas assim simplesmente, não era vocês que estavam dizendo que Israel não bombardeia hospital, não mata criança, mulher de forma sistemática, indiscriminada e deliberada? E agora, novamente, a coisa vem para o Irã. E, de fato, você tem o presidente estadunidense e o primeiro-ministro israelense discutindo o assassinato de uma liderança religiosa, contrariando o direito internacional humanitário, contrariando qualquer medida do direito internacional de uma forma mais ampla, contrariando convenções que versam a respeito de crimes cometidos, possíveis crimes cometidos durante conflitos armados e guerras, enfim, um Estado absolutamente pária que atua na ilegalidade da sociedade internacional e que deve responder pelos crimes cometidos, tá bom? Bom, gente, 2 minutinhos finais aqui, a bomba poderosa que Israel estaria pressionando os Estados Unidos a usar contra o Irã. O Israel conseguiu avanços importantes em sua missão de atingir o programa nuclear do Irã, mas analistas dizem que o sucesso militar de Tel Aviv depende do apoio dos Estados Unidos, que, resumindo, é uma bomba que seria capaz de penetrar algumas camadas no subsolo para atingir as centrífugas que o Irã utiliza para enriquecer urânio. Não vou me aprofundar aqui porque eu não tenho tempo, a gente vai trabalhar isso no N1 daqui a pouquinho. Por fim, só atualização, é o seguinte, Al Jazeera, ataques entre Israel e Irã continuam, Trump exige rendição incondicional, explosões abalam Teherã enquanto Israel reivindica ataques a locais de produção de centrífugas e armas no Irã. Com o conflito agora no 6º dia, os ataques ocorreram depois que o Irã lançou mais mísseis contra Israel, já retaliando o primeiro ataque de Israel, incluindo o projeto hipersônico Fatah. E aí
tá de fato difícil, o domo de ferro não tem conseguido interceptar todos os mísseis, principalmente míssil hipersônico. O número de mortos nos ataques israelenses ao Irã subiu para mais de 240, incluindo 70 mulheres e crianças. Novamente se repete o que aconteceu, o que está acontecendo ainda na faixa de Gaza, e mais de 24 pessoas foram mortas em ataques iranianos contra Israel. Em Gaza, as forças israelenses mataram pelo menos 89 palestinos, incluindo 70 pessoas que buscavam ajuda alimentar na cidade de Khan Yunis, tá bom? Gente, é isso. Eu preciso chamar o marketing aqui rapidinho, Alex. Web Comunistas, a segunda temporada vem aí, estreia hoje, dia 18 de junho, 10 horas da manhã, com a Laura Sabino e Ian Neves. Tem muita coisa boa que vem com a segunda temporada dos Web Comunistas. Não percam. Com isso, eu termino a edição de hoje do Desperta. Beijo grande para vocês. Vocês ficam com o ICL Notícias, primeira edição, o N1. Eu daqui a pouquinho tô lá também. Fiquem bem. Bom dia para vocês. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.